No vídeo anterior, vimos como as criptomoedas nasceram na década de 1980 e depois acompanhámos a sua luta clandestina da década de 1990. Um grupo de indivíduos correu o risco de ser preso porque acreditava na liberdade financeira total do governo. Hoje vamos mergulhar na guerra civil da comunidade Bitcoin moderna e ver como alguns acreditam que a criptomoeda foi cooptada por interesses bancários. E por último, vamos dar uma olhada em algumas teorias sobre quem seria Satoshi Nakamoto. O meu nome é Rui Ludovino e seja bem-vindo ao Mentes Milionárias. Uma das coisas que você precisa de entender, isto para compreender o estado moderno do Bitcoin, é a guerra dos tamanhos dos blocos. Como vimos no último episódio, que pode ver no link aqui em cima, o Bitcoin é extraído em blocos. Estes blocos contêm um registro de todas as transações mais recentes. O tamanho destes blocos, medido em megabytes, tem um impacto significativo na maneira como o Bitcoin funciona. Satoshi originalmente colocou um limite no tamanho do bloco de 1 megabyte no Bitcoin. Mas por que é que ele fez isto? Bem, Satoshi não queria que algum mineiro na rede criasse um bloqueio enorme com terabytes no tamanho do bloco que podem entupir todo o sistema. Com o passar do tempo, este limite do tamanho do bloco de 1 megabyte tornou o Bitcoin difícil de escalar à medida que mais usuários ficavam online. À medida que mais pessoas começaram a usar o sistema Bitcoin, os prazos de pagamento ficaram mais longos e as taxas ficaram mais altas. Até hoje o Bitcoin só pode conseguir fazer 10 transações por segundo. Para contextualizar, o PayPal faz cerca de 15 e avisa 2.000 transações por segundo. Mas Satoshi até sabia que isso acabaria por acontecer e escreveu isso nos escritos originais. Ele observou que o Bitcoin seria atualizado com tamanho de blocos maiores à medida que fosse necessário. Mas aqui é que surge o problema. Houve uma divisão fundamental na comunidade. Foi sobre a questão de saber se o Bitcoin era uma reserva de valor de longo prazo, como o ouro, ou um meio de troca rápido, como o dinheiro. Dentro da comunidade de desenvolvedores do Bitcoin, os chamados Big Blockers, os grandes blocos, queriam tamanhos de bloco maiores para que mais transações pudessem ocorrer. Isso tornaria o Bitcoin mais próximo de um método de pagamento e de dinheiro eletrónico. Por outro lado, do outro lado do corredor estavam os small blockers, que viam o Bitcoin como uma reserva de valor. Portanto, a velocidade e a eficiência da transação não importava tanto. Aos seus olhos, o limite original de 1 megabyte estava bom. Então, por que arriscar mexer nele? De acordo com os small blockers, ter grandes blocos dificulta o manuseio de alguns computadores. Eles afirmaram que eventualmente apenas grandes empresas com computadores poderosos iriam dominar a rede, formando um monopólio. Então, em 2015, Gavin Anderson, que Satoshi deixou no comando após desaparecer, e também um desenvolvedor do Google chamado Mike Hearn, uniram-se para resolver este problema. A solução deles foi o lançamento do Bitcoin XT, equipado com o tamanho de um bloco de 2 megabytes que foi definido para aumentar ao longo do tempo e ser capaz de 24 transações por segundo. Parecia promissor e os mineiros da comunidade estavam a bordo. Se a maioria da comunidade de Bitcoin baixasse o software Bitcoin XT e decidisse executá-lo em seus nós, a comunidade teria votado com suas máquinas e a questão estaria resolvida. Mas houve uma forte oposição. Os small blockers viram isso como uma traição. Os especialistas técnicos deviam determinar a direção do Bitcoin e não usar uma campanha populista. A partir daqui, as coisas ficaram bizarras. Estranhamente, devido a uma infinidade de razões, o Bitcoin XT não alcançou a adoção em massa. Ganhou muito apoio, muitos mineiros especialmente ficaram do tipo: ei, isto é ótimo, eu adoraria cuidar de blocos maiores, porque há mais dinheiro num bloco maior para mim,
Então, por que é que eu não iria nessa direção? Mas, de repente, ataques de DOS, toneladas de dados foram enviados por uma rede, forçando o nó a travar. O provedor regional de Mike recebeu ataques durante dias e todos esses nós XTs foram empurrados para fora da rede. Apenas ISPs onde existiam nós XTs foram atacados. Estranhamente, o fórum principal do Reddit sobre Bitcoin proibia qualquer um que falasse sobre Bitcoin XT. Então, Mike Hearn, em 2016, afirmou, e passo a citar, "Porquê é que o Bitcoin falhou? Ele falhou porque a comunidade falhou. O que era para ser uma nova forma descentralizada de dinheiro que carecia de instituições sistematicamente importantes e grandes demais para falhar, tornou-se algo ainda pior. Um sistema totalmente controlado por apenas algumas pessoas." Agora, havia uma disputa óbvia dentro da comunidade Bitcoin e dentro da comunidade de desenvolvedores Bitcoin. A busca para corrigir o problema de dimensionamento ainda estava ocorrendo. A ideia de um SegWit, ou testemunha segregada, foi introduzida e ativada em 2017. O seu objetivo era armazenar dados de transações de maneira mais inteligente para que mais dados pudessem caber em um determinado bloco. Basicamente, eles removeram a assinatura criptográfica do bloco, deixando apenas as informações do destinatário e do remetente. Este processo abriu mais espaço para dados. Em agosto de 2017, alguns desenvolvedores do Bitcoin não ficaram satisfeitos com o método Segway e trabalharam numa nova versão do Bitcoin e o separaram da cadeia principal, um processo conhecido como o hard fork. O resultado foi o Bitcoin Cash, ou que em português quer dizer dinheiro Bitcoin. O Bitcoin Cash não tinha nenhuma das técnicas de economia de dados de Segway e ficou com um tamanho de bloco aumentado para 8 megabytes. Neste ponto, as coisas começaram a ficar um pouco confusas, porque, depois de algum tempo, os desenvolvedores do Bitcoin Cash queriam incluir ainda mais mudanças. Então, um homem chamado Craig Wright pensou que isso faria com que o Bitcoin se desviasse do seu propósito original. Curiosamente, algumas pessoas acreditam que Craig Wright é simplesmente Satoshi. Mas mais sobre ele eu vou falar mais tarde. Em 2018, Craig liderou a cobrança para dividir o Bitcoin Cash no que seria chamado de divisão Bitcoin de Satoshi ou Bitcoin CV abreviado. Ele não tem limite de tamanho de bloco e apresenta taxas de transação super baixas. Existe uma crença entre a comunidade de divisão Bitcoin de Satoshi em que o Bitcoin CV é o verdadeiro Bitcoin e, de acordo com eles, o Bitcoin SV é tecnicamente superior ao Bitcoin convencional e pode fazer mais de 2000 vezes a quantidade de transações por segundo. É mais flexível, negocia apenas numa fração do preço e, do outro lado da cerca, a entidade CoinGeek atualmente controla 51% do poder de computação disponível para a mineração Bitcoin SV, que os críticos dizem que pode levar à manipulação. Mas outros, como Vitalik, o criador da Ethereum, chamam o Bitcoin SV de uma farsa completa. Assim como está hoje, devido a brigas internas e opiniões divergentes, o Bitcoin está dividido em três: Bitcoin, Bitcoin Cash e Bitcoin SV. Mas e se toda esta divisão nunca tivesse acontecido? E se houvesse mais coisas acontecendo nos bastidores? Em 2014, enquanto os problemas de escala estavam sendo discutidos em pleno andamento, uma empresa chamada Blockstream foi fundada. O objetivo declarado da Blockstream era vender cadeias laterais para empresas, cobrando uma taxa mensal fixa e cobrando taxas de transação. Por outras palavras, o seu objetivo era aliviar o stress da rede Bitcoin, fazendo transações fora da cadeia e embolsando as taxas em vez dos mineiros. É importante notar que uma cadeia lateral não é uma blockchain. Cadeias laterais são normalmente usadas para remendar buracos nas capacidades de protocolo subjacentes. Portanto, quanto maior o Bitcoin se torna, mais empresas como a Blockstream ficam obsoletas. Na minha opinião, era do interesse da Blockstream manter os Bitcoins lentos e, portanto, com um tamanho de bloco pequeno. Porém, vale a pena notar que a Blockstream não é uma fundação,
mas é uma corporação com fins lucrativos. Interessantemente, o CEO da Blockstream é Adam Back, que alguns também acreditam que ele seja o Satoshi Nakamoto. Mas mais sobre isso mais tarde. Durante a pesquisa para este vídeo, pude perceber que uma grande parte da comunidade Bitcoin suspeitava da Blockstream. Muitos têm problemas com a rede Lightning da Blockstream, por exemplo, que eu gosto. Ela promete aumentar as velocidades transacionais do Bitcoin para ser mais rápido que a Visa. Mas qual é o custo? Bom, o sistema Bitcoin original prometido é não ter intermediários e não precisa de confiança. De repente, a corporação Blockstream quebrou essa promessa. Então, os hubs de Lightning deveriam ser configurados para regulamentação financeira. Mas as leis de relatórios exigem grandes quantidades de liquidez para manter vários canais abertos, bem financiados, e oferecem um departamento de fraude para assistir ao blockchain constantemente e evitar roubos enquanto toma pequenas taxas de cada transação para você encaminhar através deles. Este sistema soa familiar, basta substituir o termo canal aberto com conta corrente. Estes hubs da rede Lightning serão administrados pelas mesmas instituições financeiras que o Bitcoin foi feito para desafiar. Os bancos não estão lutando com o Bitcoin porque o Bitcoin será um novo sistema bancário. Bitcoin não precisa de intermediários. Não havia fraude para detectar, nenhuma permissão para dar, nenhuma transação para reverter, nenhuma taxa para cobrar. Então, tinha que ser quebrado para os bancos precisarem deles. A verdade é que os blocos de 1 megabyte que restringem o Bitcoin são propositadamente mantidos lá pelos desenvolvedores. As taxas absurdamente altas e as longas esperas criaram demanda por uma solução, e a solução que eles nos dão é o setor bancário. Para piorar as coisas, as entidades financiadoras do Blockstream são antiéticas na visão do Bitcoin. Blockstream recebeu 55 milhões de dólares em investimentos da AXA Insurance e o CEO da AXA, na época, era Henri de Castries, um bilionário francês e presidente do grupo Bilderberg na época, um grupo conhecido por ter laços bancários e corporativos globais. Os críticos também apontam que a Blockstream recebeu financiamento do Digital Finance Group. Muitos altos cargos dentro da empresa têm laços com o Federal Reserve, com o World Bank, ou o Banco Mundial e também Mastercard. Não é exatamente a multidão que você esperaria para liderar um movimento popular. Então, eles também são donos da CoinDesk, uma das maiores agências de notícias do espaço cripto, que eu até uso para dar as novidades a você. Adam Back também foi criticado por contratar todos os primeiros desenvolvedores de Bitcoins na Blockstream para remodelar o protocolo Bitcoin. Para muitos, parece que o Blockstream prejudicou todo o potencial do Bitcoin através do seu grupo de desenvolvedores apenas para buscar corrigir as deficiências e para obter lucro. Então, através do Blockstream, os bancos assumiram o controle do Bitcoin. Mas afinal, quem é Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto, que é o pseudónimo do inventor do Bitcoin, fez um grande esforço para esconder a sua identidade. Ele criou uma conta de e-mail anónima e nunca compartilhou nenhum dado pessoal. Deixou tão poucas pistas que o melhor que se consegue fazer é apontar os factos que levam aos candidatos mais prováveis e deixar que você decida por si mesmo. Em primeiro lugar, para Nakamoto, precisamos estabelecer algumas bases com duas pistas básicas. Número 1. O código original do Bitcoin foi escrito na linguagem de programação C++. Número 2. Satoshi tinha duas peculiaridades de linguagem. Ele usava o inglês britânico em vez do inglês americano e usou consistentemente dois espaços a seguir a um ponto final. Este estilo de escrita comum sugere que Satoshi não é um grupo, mas sim uma única pessoa. Então, o primeiro suspeito é Dorian Nakamoto. O nosso primeiro candidato não é o mais sério, mas vale a pena mencionar porque ele se relaciona com o segundo candidato. O candidato menos provável é realmente Dorian Nakamoto, um japonês-americano, físico e engenheiro.
Em 2014, um artigo na Newsweek publicou uma foto dele e da sua casa que pode ser facilmente encontrada através de uma pesquisa no Google. O artigo afirmava que ele era o fundador do Bitcoin apenas devido ao seu nome. Isto basicamente era jornalismo preguiçoso. Quando acusado, Nakamoto afirmou que nunca tinha sequer ouvido falar de Bitcoin antes e parecia completamente estranho que alguém tão obcecado com cripto e anonimato iria em frente e usaria o seu mesmo nome como um pseudónimo. But the main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin, nothing to do with developing. I was just an engineer doing something else. That's not me. I never communicated with Bitcoins. A atenção da mídia que Dorian recebeu foi desnecessária e até perigosa. Felizmente, a comunidade Bitcoin veio para ajudar Dorian e doou coletivamente 102 Bitcoins, que têm o valor de cerca de 2,5 milhões de dólares hoje em dia, quando gravei este vídeo. Candidato Harold Finney. Como vimos no primeiro episódio, e o link aqui em cima, Satoshi não trabalhou sozinho. Ele trabalhou em estreita colaboração com Hal Finney, um criptógrafo e parte do movimento Cypherpunk. Antes de ir a público, Satoshi passou 1 ano e meio codificando, compartilhando o seu trabalho em particular entre alguns poucos selecionados, como Finney. E Finney também receberia a sua primeira transação Bitcoin. Coincidentemente, ele vivia na mesma rua de Dorian Nakamoto. Talvez tenham-se esbarrado até, e Hal decidiu usar o nome de Nakamoto como pseudónimo. Em 2009, Hal foi diagnosticado com ALS e isso coincide com quando Satoshi desacelerou as postagens em fóruns e e-mails. Por outro lado, se ele estava testando o código para Satoshi, porque é que ele colocaria bugs em seu próprio código e depois os resolveria sozinho? Em retrospectiva, com a popularidade do Bitcoin, pode-se pensar que foi um estratagema sofisticado para despistar as pessoas. Mas você deve se lembrar que estes foram os primeiros dias do Bitcoin e que poderia cair e desaparecer uma semana depois. E assim, por tudo o que eles sabiam, isto sugeria que não era ele. Howard postou ele mesmo em outros fóruns e até mesmo no seu leito da morte ele negou a ser Satoshi e até afirmou que ele realmente não entendia o Bitcoin no início. Tristemente, Hal Finney morreu em 2014 e foi congelado criogenicamente. Ele decidiu que queria ser congelado criogenicamente porque um dia ainda queria ver o futuro. E já que ainda estamos falando dele hoje, de certa forma, ele conseguiu. Candidato Nick Szabo. O próximo candidato é o nosso velho amigo Nick Szabo. Ele é um húngaro de primeira geração e o seu pai até lutou na Revolução Húngara de 1956. Nick teria uma perspectiva única sobre os governos que abusam do seu poder. Ele é formado em Ciência da Computação pela Universidade de Washington e proficiente em Direito e Economia. Como você viu ao longo do episódio anterior, Nick tem sido um participante ativo em todas as fases da história das criptomoedas e esteve perto de um avanço completo com a sua invenção do BitGold. Szabo também trabalhou para a DigiCash de David Charms, uma tentativa inicial de fazer pagamentos digitais em criptomoeda. Ele tem a experiência, tem o conhecimento e tem décadas de paixão por dinheiro baseado em cripto. É ainda acreditado como pioneiro no conceito dos contratos inteligentes no artigo de 1996. Antes das carteiras Bitcoin serem usadas, o protocolo era usar endereços IPs para enviar Bitcoin um para o outro. O ID de Satoshi era na Califórnia e Nick de facto trabalhava na área. O que eu acho que é mais interessante é que houve uma troca entre Satoshi e outro criptógrafo. Na troca, Satoshi observou que o seu endereço Bitcoin também continha suas iniciais. Olhando através de todas as combinações de iniciais, de todos os candidatos que poderiam ser Satoshi, apenas uma das iniciais corresponde NS. Embora estas iniciais possam ser Satoshi Nakamoto, invertidas, no lado oposto, porém, Nick Szabo negou as alegações de Satoshi. Além disso, o Bitcoin foi codificado em C++ e Wei Dai, o inventor de B-Money, ou dinheiro B, afirma que Nick não codificou muito em C++.
E Nick também não corresponde às pistas linguísticas britânicas. Por isso, temos o candidato Craig Wright. Craig Wright é provavelmente o mais controverso do grupo. É um cientista australiano bem-sucedido. Ele também possui vários outros diplomas. Ele foi acusado pela primeira vez de ser Nakamoto em 2015. A diferença entre ele e outros supostos fundadores é que, embora negando a princípio, ele acabou afirmando que as acusações eram verdadeiras. Greg Anderson, que trabalhou de perto com Satoshi, acreditava que Craig era Satoshi depois que Craig executou uma assinatura digital em um endereço conhecido que era propriedade de Satoshi. Craig também se encaixaria na pista do inglês britânico porque tanto o inglês australiano quanto o britânico são praticamente intercambiáveis. A revista Wired coletou uma série de interessantes coincidências que o levaram à conclusão. Eles incluem postagens de Wright que coincidem e prevêem o lançamento do papel inicial do Bitcoin. Também foi dito que houve correspondências vazadas entre Wright e advogados, onde ele afirma que administra o Bitcoin desde 2009. Por outro lado, não demorou muito para que o Wire e a comunidade de cripto começassem a apontar inconsistências na história de Craig. A linha do tempo ficou ainda mais embaçada quando novas evidências pareciam provar que as postagens do blog de Craig eram retroativas. And I don't work and invent and write papers and code by coming in front of TVs. I don't want money, I don't want fame, I don't want adoration. I just want to be left alone. You come in front of a camera once and I will never ever be on a camera ever again for any TV station or any media ever. On screen saying, I don't ever want to be in the public again. You know, you've bothered my family, you've bothered me, you've bothered the people I work with. This will be the last time that you ever see me. Those words from your mouth. Actually, I said I didn't want to go on television debate. Please don't. One, that was an hour interview that was cut and changed, which you'll find out in court. Are you Satoshi? Yes. Okay. So you wrote the Satoshi white paper? Yes. You're only a public figure because you cosplay as Satoshi, right? No, Satoshi would still be writing Bitcoin improvement proposals. Os organizadores do evento abafaram Richard Hart. O que está acontecendo? Também parece improvável que Nakamoto passasse 7 anos sendo anónimo apenas para levar o crédito quando acusado. Ainda em 2020, Craig Wright forneceu uma lista dos primeiros endereços de Bitcoin que ele alegou possuir em um processo judicial em andamento. Estes endereços foram brevemente tornados públicos inadvertidamente. 145 destes endereços foram usados por um indivíduo que os possuía para assinar uma mensagem pública e provar que Craig não era o proprietário. A mensagem lia, cito, Craig Stephen Wright é um mentiroso e uma fraude. Ele não tem as chaves para assinar esta mensagem. Este foi um grande golpe para a teoria de que Craig era Satoshi, mas muitos apoiadores do Bitcoin SV acreditam sinceramente que Craig é Satoshi. Agora temos Adam Back. Graças a um documentário de 2020 do canal do YouTube Barely Sociable, ele disse que o candidato mais recente a fazer as rondas é Adam Back. Adam marca a maioria das caixas e parece ser quase uma combinação perfeita, exceto uma coisa. Mas mais sobre isso daqui a pouco. Adam foi um dos primeiros pioneiros na pesquisa da moeda digital. Junto com todos do episódio 1, Wei Dai, David Charm e Hal Finney, Adam tem um PhD em sistemas de computadores distribuídos, uma combinação perfeita. Em 1997 ele inventou o Hashcash, um sistema semelhante que é usado no algoritmo de mineração de prova do trabalho do Bitcoin. Tanto Satoshi como Adam escreveram em inglês britânico e usaram o exclusivo espaçamento duplo na escrita. Isto pode ser visto comparando os escritos e fóruns de Adam com os papéis de Satoshi. Bom, Satoshi nunca mostrou nenhuma emoção ou pistas sobre a sua personalidade, mas em um post de julho de 2010 ele descreveu que o Bitcoin era, e cito, muito difícil de descrever. E isso é uma coisa muito britânica de se falar. Outra evidência que aponta para Adam como Satoshi é o facto de que as mensagens entre o criador do Bitcoin e Adam não existem ao público.
Existem trocas de e-mails entre Satoshi e quase todo o mundo, exceto com Adam. Além disso, Adam codifica muito bem em C++, a mesma linguagem que o Bitcoin foi escrito. No primeiro episódio, nós vimos que o primeiro bloco do Bitcoin incluiu uma manchete do jornal The Times. The Times é uma publicação britânica, o que faria sentido porque Adams era de Londres. Adam também era conhecido por iniciar a tendência de fazer declarações políticas em código. Em 2013, quando a riqueza de Nakamoto foi revelada num artigo de blog, Adam se registrou para se inscrever no bloco Bitcoin no mesmo dia. Nas postagens do fórum, Adam afirma que os autores do blog estão, e cito, chegando muito perto dos negócios de Nakamoto. Apesar de ter acabado de entrar no fórum, ele conhece detalhes obscuros dos primeiros bugs do Bitcoin que nunca foram publicados em logs de alterações. Mas Adam negaria todas as reivindicações feitas no vídeo e, para mim, porém, há uma coisa que me impede de acreditar que Satoshi é Adam. Se a visão de Satoshi para o Bitcoin era ter tamanhos de blocos cada vez maiores, porque é que Adam, através da Blockstream, estaria tentando ativamente manter o tamanho do bloco de Bitcoins pequeno para obter lucro? Porque é que Adam iria querer dinheiro? Ele provavelmente seria uma das pessoas mais ricas do planeta se fosse Satoshi. A única coisa que consigo pensar é que talvez Adam tenha trabalhado muito próximo de Satoshi, mas por um motivo ou outro acabou-se vendendo para os grandes bancos. Então, quem é Satoshi? Não faço ideia. E, na verdade, descobrir a identidade de Satoshi Nakamoto não é necessário para o sucesso do Bitcoin. Ele ou ela pode ser um desses candidatos, ou apenas alguém que é desconhecido até hoje. E com isso, chegamos ao fim da nossa série Bitcoin. Na primeira parte, você viu como os livres pensadores pegaram na criptografia digital seriamente, isto nos anos 80 e 90, e os seus esforços permitiram que o Bitcoin existisse. Neste episódio, você viu que a história do Bitcoin pode não ser tão simples quanto parece à primeira vista. No final, outra criptomoeda pode vir e ocupar o seu lugar como líder global. Mas não importa o que aconteça, o Bitcoin sempre será conhecido como o pioneiro. Bom, se você gostou de aprender algumas coisas novas neste episódio, então muito obrigado por assistir todo o caminho através deste vídeo e, por favor, não se esqueça de dar um joinha no vídeo e de subscrever o canal para receber informações e notícias do mundo cripto. Já agora, certifique-se de verificar a primeira parte da série aqui ao lado, isto se ainda não o fez. O meu nome é Rui Ludovino e você está assistindo ao Mentes Milionárias. Tenha um dia fantástico!